Boa noite, amigos e amigas que acompanham a TV Mossoró. É com muita alegria que damos início a mais um programa Conheça Seus Direitos, o seu programa de toda quarta, que fala de direito simples, que fala de direito de modo descomplicado, que torna você efetivamente um cidadão. Aqui você conhece os seus direitos e cobra de quem quiser. Cada quarta com um programa especial, com um tema diferente, com um tema que interessa a você, um tema de cidadania, um tema, como eu sempre digo, que lhe engrandece e para você cobrar seus direitos de quem quer que seja. Voltando, eu que estive ausente, primeiro programa do ano, estivemos aí, agradeço, sendo substituído pelo nosso grande parceiro, amigo, apresentador aqui da TV Mossoró, Marcos Antônio. Estamos voltando hoje, ao vivo aqui da sua TV Mossoró, tratando, sabe de quê? Um tema super importante, olha, um tema daqui, um tema que realmente, quando a gente coloca esse tema, os telefones da TV Mossoró, os telefones da produção, realmente ficam estourados, ficam realmente uma ocupação realmente incrível. Por quê? Porque, infelizmente, é um tema que está no dia a dia e que muitas vezes é desrespeitado. Muitas vezes, esse direito, ele é violado, ou ele está prestes a ser violado. E quando você conhece esse direito aqui, no seu programa, aqui da sua TV Mossoró, você realmente fica sabido, fica inteligente, e aí você não vai ser enganado. Eu me refiro ao direito do consumidor. Quem realmente não é consumidor, todos nós somos consumidores. Nós precisamos realmente conhecer o Código de Defesa do Consumidor, precisamos saber quais são os nossos direitos nessa área, para poder justamente não ser enganado. E eu trouxe hoje, com muita alegria, pela primeira vez no programa Conheça Seus Direitos, um advogado e, ao mesmo tempo, empresário. Então, nós vamos dar uma visão hoje bem aproximada da realidade. Por quê? Porque ele conhece a lei, ele respeita a lei, ele sabe realmente que o consumidor é hipossuficiente, ou seja, ele é menos favorecido nessa relação, ele realmente é o mais fraco daquela relação entre consumidor e fornecedor, mas ele é um empresário, fornecedor, que tem o conhecimento da lei e que cumpre a lei. Eu me refiro ao nosso amigo Enio Souza, aqui está nos estúdios da TV Mossoró, e vai bater esse papo com a gente. O Enio Souza, para quem não conhece, e eu já começo, inclusive, declinando dessa maneira, eu começo enunciando, para quem não conhece, Enio Souza é filho, de um grande empresário, eu diria de um patrimônio moral da cidade de Mossoró, o grande empresário, conhecido por todos como Souzinha, o Souzinha do Parque Elétrico. Quem não conhece, nosso querido e saudoso Souzinha, que a todos encantou enquanto estava nesse mundo, que a todos tratou bem e principalmente, parece que ele se antecipou ao Código de Defesa do Consumidor. Ele sempre disse para todo mundo, onde a gente entrava, quando a gente ia ao estabelecimento dele, que o consumidor é o maior patrimônio que ele tem e que ele sempre teve e que ele construiu ao longo de sua vida. Tanto é verdade que o Parque Elétrico, indiscutivelmente, com todo respeito às outras empresas, sem querer fazer propaganda que não é do meu feitio, é realmente uma das grandes empresas locais de Mossoró e que tem justamente a valorização do consumidor como seu maior patrimônio. Realmente tratando o consumidor como ele merece, cumprindo os seus direitos, fazendo com que realmente os seus direitos sejam desrespeitados, mas interessante, com um tratamento realmente diferenciado. Dizendo sempre, o consumidor tem razão. E nós fizemos questão de trazer o Enio Souza para cá, que é filho do nosso querido Souzinha, a quem eu homenagio e até coloco aqui, de modo claro, como um padrão de fornecedor de produtos e serviços. Eu digo isso sem nenhum tipo de demagogia, não precisa estar falando, doutor, o senhor está falando porque o homem já se foi, pelo amor de Deus, já disse N vezes, e toda Mossoró sabe do que nós estamos falando. Ele realmente via o que todos os outros comerciantes muitas vezes não via, porque ele via o consumidor no futuro. Mesmo que o consumidor tivesse má fé muitas vezes, e faz parte, às vezes ele esquecia essa possível má fé do consumidor, porque ele via o consumidor no futuro. Ele vai voltar para a minha loja, ele tem que ser bem tratado, ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir em casa. Tanto é verdade que todo mundo conhece o tratamento diferenciado do Parque Elétrico e que continua nas pessoas
do empresário Enio Souza, advogado, e da sua mãe, a dona Conceição Souza. Então, eu aproveito também para fazer essa homenagem a esse grande empresário que Deus levou na época, inclusive, eu fiz meu registro e agora faço, chamando o Enio Souza para cá, mas tratando de modo distinto. Nós vamos hoje ver realmente os direitos do consumidor, nós vamos ver que o código é de defesa do consumidor, mas o fornecedor de produtos e serviços também tem o seu lado. E nós vamos trabalhar esses dois lados. Mas interessante, o Enio tem uma visão tão parecida com a do pai dele, que nos bastidores ele dizia para mim, mas doutor, eu sei que o fornecedor de produtos e serviços também tem direitos, mas eu só quero saber dos deveres, porque, repito, como meu pai dizia, o meu maior patrimônio é o consumidor. Impressionante. O Souzinha se foi e deixou realmente no filho dele a mesma visão, e ele sempre está ligado que o consumidor é o maior patrimônio que ele tem. Mas, doutor, Enio, eu queria que você tratasse aqui primeiro para a gente, explicando ao amigo de casa e realmente essa peculiaridade que você tem, porque você é advogado, um grande advogado, eu posso testemunhar, mas é também empresário, é quem está dando continuidade ao crescimento realmente da empresa Parque Elétrico, que é conhecida aqui todo em Mossoró. Então, o que é que caracteriza essa relação de consumo? E você pode ficar com as suas peculiaridades, do modo que você vê, pelo menos você como advogado e empresário, esta relação de consumo. Boa noite, Enio Souza. Boa noite, doutor Eval. Boa noite, telespectadores da TV Mossoró. Gostaria de dizer inicialmente que é um prazer estar essa noite aqui com vocês, tratando de um tema que é tão afeito a todos nós, e já dizer que já começo emocionado com as palavras de doutor Eval. Tenho certeza que a nossa família de casa também tá todo mundo emocionado. E dando continuidade a esse... Eu simplesmente, nesse prato, eu retrato uma verdade que parece indiscutível. Inclusive, eu quero até dizer mais. Os colegas de seu pai, até hoje, os empresários que eu converso, todos eles têm esse sentimento, têm essa opinião do seu saudoso pai. E registro até mesmo, no decorrer do programa eu vou fazer outros registros. Várias vezes eu me deparei com ele em audiências de conciliação, eram poucos os clientes que ainda adentravam na justiça contra o Parque Elétrico, mas aqueles que adentravam, ele impressionantemente, ele fazia acordo e dizia, não doutor, eu não quero saber de nada, o consumidor tem razão e eu quero resolver, eu quero que ele saia satisfeito. Mesmo eu sabendo que algumas vezes, Enio, por incrível que pareça, até declino aqui para você, eu tinha certeza que se eu fosse julgar o processo, eu ia julgar improcedente o pedido. Eu ia destacar que o consumidor não tinha razão. O consumidor, às vezes, estava se aproveitando da bondade de seu pai. Mas o seu pai não queria ver isso. Ele queria sempre dizer que o consumidor tinha razão. E fazia acordos, inclusive maiores do que os acordos comuns, e muitas vezes dizia, não, eu faço acordo e quero que ele volte na minha loja. E muitas vezes ele me dizia, doutor, aquele consumidor tal, aquele acordo naquele dia, continua na minha loja lá comprando. Voltou e trouxe fulano e beltrano. Olha a visão de fornecedor. Por isso que eu digo, amigo, o maior patrimônio que você tem é tratar bem você, fornecedor de produtos e serviços de qualquer marca. Você trate bem seu consumidor. Claro que também você não vai fazer tudo que ele quer, porque às vezes ele monta na sua cabeça, me perdoa a expressão, mas ele realmente, às vezes, age de má fé. Mas se lembre que ele é a razão de ser do seu comércio. Sem o consumidor, você não é nada. Desculpe aí a intromissão, mas eu queria deixar claro o modo que o seu pai atuava nessa relação. Conforme o senhor diz, doutor Eval, a gente só tem a agradecer as palavras e, na verdade, assim, desde a época do meu pai, quem foi que fundou a empresa, nossa empresa continua sendo uma empresa familiar, porque eu continuo com minha mãe, e, na verdade, a gente sempre buscou realmente esse perfil conciliatório, como deve ser tratado todas as relações, e o senhor, um expert nisso, que a gente sabe bem, essa veia conciliatória que o senhor sempre imprime nas suas audiências. Então, a gente ficou realmente com essa missão, nós ficamos com essa missão e esperamos poder dar continuidade. Como o senhor disse, existe às vezes, lógico, algumas limitações, mas na grande maioria dos casos, a nossa intenção é realmente a intenção conciliatória. E voltando à pergunta do programa, que o senhor sobre as relações de consumo, não é isso? Exatamente, com relação de consumo. Quando a gente pega o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei
realmente uma lei que trouxe melhorias, é uma lei extremamente avançada. Ele já em seu artigo 1º, ele já coloca que consumidor nada mais é que qualquer pessoa física ou jurídica que compre bens ou utilize serviços como destinatário final. Ou seja, trocando em miúdos, né, doutor Eval? O que seria? Seria aquela pessoa que compra um bem não para comercializar, não para vender, usar, não é isso? E sim para o seu uso. Beleza, beleza. Então, toda aquela pessoa, mesmo que haja nesse interstício aí, nesse intervalo, alguns intermediadores, o consumidor seria aquela pessoa, o final, na verdade? Por exemplo, fazendo um estabelecimento com a sua empresa que você dirige, todo aquele que vai ao parque elétrico, se ele evidentemente for lá para comprar, para utilizar na sua casa, no seu produto, no seu comércio, e não para revender, por exemplo, a uma loja lá onde ele mora, ele seria o consumidor. Não é isso, Pedro? Perfeitamente, doutor Evaldo, perfeitamente. Beleza, nós vamos dar um intervalo, porque nesse primeiro bloco eu fiz questão de fazer esses registros, essa homenagem, inclusive trazer como modelo, como paradigma de fornecedor de produtos e serviços, o grande empresário Souzinha, pai do nosso convidado de hoje. E aí a gente ficou com poucas perguntas, mas no próximo bloco a gente já vai, com N perguntas que estão chegando. Eu, inclusive, esqueci de registrar. Coloca os telefones aí na tela. 3316-2270, você liga para esse telefone. Tem também, nós estamos aqui com um tablet, agora trouxemos para cá. Você passa aí o seu recadinho, a sua pergunta, o seu registro para o Twitter, né? @CSeuDireitos, coloca aí o Twitter. Também você pode entrar no Mensage, né? MSN, Conheça Seus Direitos, tvmossorol, @hotmail.com, enfim, todas as formas para que você realmente participe, faça a sua pergunta e fique esclarecido aqui sobre o direito do consumidor, nessa outra visão, inclusive na visão de um advogado que conhece a lei, mas que além de advogado é empresário e que quer realmente que na sua empresa seja respeitado. Isso deve ser visto como modelo, como paradigma para todos os empresários moçorenses. Segura aí, a gente volta já já com o seu programa Conheça Seus Direitos.